Eu li alguns dias que o senhor não nega que possa ser candidato em 2026. Ainda bem, tomara que não negue. Porque o senhor vai estar com todas as condições de ser. E o Dória ali era um candidato, ou pré-candidato. E todo mundo que de algum modo é pré-candidato nesse grupo da direita vira alvo. O senhor não tem medo de virar alvo? Você sabe por quê? Alvo da direita, no caso, que eu estou falando. Alvo do bolsonarismo. Alvo do bolsonarismo. Não, de maneira alguma. Você sabe, porque eu, como sempre tive esse estilo meu, muito direto, tá certo? Eu não fico tentando buscar, quem sabe, talvez, mais ou menos. Eu nunca fui assim, né? Eu sempre fui muito direto nas minhas coisas. Pelo contrário, o que eu vejo hoje é que até as dificuldades que eu tive no processo eleitoral, onde teve um candidato dele, defendido por ele, a governador do estado de Goiás, hoje eu tenho a simpatia e o respeito de todos eles, tá certo? Nessa minha posição como governador do estado, tá certo? Pela minha coerência que mantive durante o tempo todo. Isto tudo é que me faz ter esse diferencial hoje na avaliação da população do meu estado de Goiás e que traz reflexos hoje para a política nacional. E como você colocou, tá certo? É lógico que eu cheguei ao momento da minha vida, que eu já venho de 6 mandatos no Legislativo, mais 2 mandatos no Executivo, eu cheguei no momento em que eu vou buscar junto ao meu partido a condição de poder estar ali entre os pretensos candidatos para ser candidato a presidente da República mesmo. Eu não tenho dúvida, eu não tenho ali mais ou menos, quem sabe, talvez, eu não tenho essa conversa. Agora, isso aí não é só a intenção do Ronaldo Caiado, isso é a construção de um processo político, de um processo partidário, dentro de articulações que você não pode passar, como se diz, o carro adiante dos bois. Agora é hora de você conversar com as lideranças políticas, de você fazer uma aglutinação de partidos. Qual é o candidato que vai melhor representar tudo isso numa eleição de 2026? Qual é a experiência que ele tem, não na teoria, não na tese do achismo, mas o que ele já fez que pode comprovar que, diante de situações como essas, estava conversando com o Valfrido ali sobre o problema da segurança pública no Brasil, que hoje eu acho que tem que interrogar. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito no Brasil? Não é que é o Estado Democrático de Direito se eu tenho o Estado constituído e o Estado das facções. Qual é o tamanho dele hoje no Brasil? Ele é maior ou ele é menor? Ele é mais poderoso ou menos poderoso? E o cidadão fica totalmente enclausurado porque as autoridades se acovardaram diante do poder, tá certo? De retaliação, de agressão, de ameaças e de poder financeiro dessas facções. Então, onde está a coragem política para se enfrentar essa realidade? Eu não conheço nenhum país onde se tem uma democracia plena que você diga, não, aqui é o território do PCC, aqui é o território do Comando Vermelho, aqui é o território da tal facção. Eu não conheço isso. Já morei na França, já percorri muitos países democráticos ali, mas nunca vi essa flexibilização, essa concessão, esse acovardamento diante de algo que está tomando conta da América Latina. Eu estive agora, em setembro, fui convidado pelo Macri para debater sobre narcotráfico ocupando o executivo dos países da América Latina. Ex-presidentes e vice-presidentes de todos os países, do México ao Chile, estavam presentes lá em Buenos Aires e mostrando que hoje a ascendência deles já é total na definição das eleições ou no comando como candidatos. Então isso, Reinaldo, é uma matéria que não pode ser, não estou vendo, não vi, não sei o quê, cidadão foi lá, roubou, igual era no meu estado. Cheguei, 34 caminhonetes diesel era por dia que se roubava dentro da capital, a zona do entorno de Brasília ali era a facção A, que tomava conta, era a facção B, só pode entrar se pagar pedágio, só pode entrar se tiver autorização aqui da facção, certo? Em 2 minutos,
Goiás é o estado mais seguro do Brasil, é o menor seguro de carro. O cidadão vive na fazenda, vive na cidade, vive no bairro dele, vive em tudo quanto é lugar, leva a criança para passear na praça, leva o outro para poder pegar o ponto de ônibus. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Goiás é um estado 100% seguro. Mas o senhor pode contestar e dizer que não é isso, mas os números do Anuário da Segurança Pública, por exemplo, os mortos por 100 mil habitantes, mortes violentas de Goiás, é 3 vezes a de São Paulo. Pô, mas o problema eu estou perguntando, não, veja, eu estou perguntando assim, é o mais seguro? A minha polícia foi feita para cuidar da população. Sim. Eu não tenho polícia para se acovardar diante de facínoras, não. A minha polícia está lá. Eu pergunto a você, você entra em Paraisópolis à noite? Já entrei, mas consegui sair, mas de qualquer modo, eu não estou dizendo que é fácil de entrar. Agora, eu quero que você me diga um lugar em Goiás que você não entra em qualquer hora da noite e transita tranquilamente com seu relógio, tá certo? Anda de carro, vida aberta, na rua, transita com total tranquilidade. Agora, se o bandido resolve enfrentar a minha polícia, aí é diferente. Não, mas essas mortes que eu estou dizendo não é morte da polícia, é morte da população mesmo. São mortes violentas por 100 mil habitantes. Você vê hoje a Bahia hoje chegou em patamares. Bahia é enorme. Onde você perde o comando da segurança e as facções se enfrentam. É o dobro de Goiás. Qual é que é a matéria hoje que está na mídia internacional? É a facção do México, da Colômbia, da Venezuela, disputando com o PCC o Comando Vermelho o domínio da Amazônia. Sim. Está na mídia internacional hoje. Tomaram a Amazônia. A Amazônia já não é mais de produtor rural, já não é mais de brasileiro, ela é das facções e do narcotráfico. E essa realidade ela vai ser enfrentada como? Eu fui médico no Rio de Janeiro. Eu ia no Morro do Borel, no Morro da Rocinha, atender paciente. Aquela época minha, era do jogo do bicho, não sei o quê e tal. Mas não tinha essa violência. Eu entrava com a ambulância lá, pegava as pessoas e voltava. Hoje em dia, como é que você vai para circular na região? O senhor foi contra... Você sabe que eu vim aqui para contestar, né? Ele é bom, mas eu também vou apertar ele. O senhor foi contra a política de armas do Jair Bolsonaro nos 4 anos? Porque o Lula está aí há 11 meses. Não fui contra, não. Não fui contra, não. Não fui Ela contra. não ajudou? Não fui contra, não. Não fui contra de maneira nenhuma. Não fui contra mesmo, tá certo? Hoje, o cidadão em Goiás não precisa mais porque eu tenho as melhores armas nas mãos dos policiais. Eu tenho hoje melhor qualificação dos nossos batalhões. Sim. Como eu tenho apenas 12 mil homens da Polícia Militar e 5 mil homens da Polícia Civil, da mesma maneira que eu, como médico, me especializei em operar coluna, eu apoiei todas as ações para criar batalhões especializados. Então, a minha polícia em Goiás, por exemplo, pra você ter uma ideia, as pessoas ficam a ver com ciúme quando eu falo que é minha polícia. Nunca teve um roubo a banco em Goiás. Nunca teve um novo cangaço depois que eu assumi o governo. Nunca teve um sequestro de pessoas. E o cidadão hoje paga o seguro mais barato do Brasil e transita em tudo quanto é lugar. Há poucos dias eu recebi uma homenagem. Joalheiros. Joalheria tinha uma quadrilha em São Paulo famosa, roubava todas as joalherias que tinham Rolex, que era famosa aqui. Roubou Campinas toda, roubou Ribeirão Preto, roubou São José do Rio Preto, que doido. Chegou em Goiás, roubou uma joalheria lá num shopping flamboyante de Goiás, fui lá, levou os relógios todos, tá certo? Às 7 horas da noite, às 9 horas da noite, todos já tinham sido resolvidos e, ao mesmo tempo, todos os relógios haviam sido devolvidos. Aí eu recebi uma comenda que nunca no Brasil se viu, tá certo? Não só resolver o problema, como devolver 100% daquilo que foi roubado. Aí me trouxeram uma placa e me deram, que é inédito, o governador nunca teve isso no Brasil. Então, o que eu vejo hoje, e que está sendo muito colocado à margem da discussão, é a situação da fragilidade da segurança pública no Brasil hoje. Ela hoje, tem um dado agora que vocês publicaram, como você mantém essa informação toda, a Força Nacional consumiu até agora 10 milhões de reais lá no Rio de Janeiro. Não prendeu nenhum bandido e nenhuma arma.
10 milhões de reais estão lá. Então eu pergunto a você, onde é que está o Estado? O senhor admite que, assim, o Rio de Janeiro tem, se não me engano, a densidade demográfica do Rio de Janeiro é uma coisa absurda, assim, é coisa de 366 por quilômetro quadrado. São Paulo é 170 e pouco, Goiás é 20 e poucos. O senhor admite que o senhor vive uma circunstância que, por exemplo, no Rio de Janeiro talvez não funcione as escolhas que o senhor faz em Goiás, porque só sendo presidente vai ter uma política nacional de segurança, pelo que eu estou entendendo. Se eu chegasse no governo do Rio de Janeiro, se eu chegasse no governo do Rio de Janeiro, eu mudava para Rocinha. Opa, vamos lá? Desenvolva. Eu instalava o governo dentro da Rocinha. Tá bom? Dentro da Rocinha. Eu não ia ficar lá no Palácio das Laranjeiras, não. Eu ia ficar dentro da Rocinha. Ah, mas não é a Rocinha, é o Morro do Alemão. Então eu ia lá pro Alemão, para Maré. Então eu ia para Maré. Porque aonde não se tem autoridade, não se tem liberdade e nem democracia. Hoje as maiores multinacionais do Brasil são PCC e Comando Vermelho. As duas maiores multinacionais brasileiras. Hoje elas vendem tecnologia para o mundo todo e exportam know-how para o mundo todo. São essas duas hoje. Estão em vários países da Europa, inclusive. Lógico. Estão em vários países da Europa hoje, levando produto e as facções da América Central já estão migrando para cá para serem associadas dela. Tamanho o nível de tecnologia que elas têm hoje. Então, ao brincarmos com isso, nós vamos estar destruindo nossos jovens, Reinaldo. Eu até pedi ao Valfrido que quando ele fizesse o próximo debate, eu gostaria que ele me disse que fez um debate aqui sobre segurança pública. Por exemplo, quando eu cheguei ao governo, mataram 2 professores em Goiás, no entorno de Brasília, porque o professor denunciou os traficantes que haviam mandado os jovens comercializarem droga dentro do colégio. Um em Valparaíso, outro em Águas Lindas. Você tem uma ideia. A que ponto chegou o cerceamento do direito das pessoas dentro ali do colégio. Eles mandavam em tudo no colégio. Então, isso tudo você imagina bem, como médico agora, quantas crianças jovens drogadas hoje que nós temos, e que são crianças que elas não têm a menor perspectiva amanhã de superar este problema e de se reintegrarem na sociedade. Então, quando a pessoa fala em direito humano, eu pergunto, onde é que está o direito humano das crianças e de jovens que são levados por esse intuito de dizer, eu vou vencer na vida porque eu sou hoje um faccionado. Eu vou poder comprar uma moto, vou poder comprar uma roupa mais bonita, vou poder andar... Mas dá para falar de direitos humanos cuidando dessas duas coisas. Me permita fazer uma pergunta nesse sentido. Eu realmente encantado com o que o senhor tem dito a respeito de segurança, porque é um tema que me é muito caro, a gente já... vinha conversando antes do programa, da conversa gravada começar. O Reinaldo não, negócio de bandido, já percebi. mas, governador, eu queria entender do senhor como é que o senhor vê a participação de uma política carcerária que nós temos no Brasil, que não é de direita nem de esquerda, é do Brasil, que encarcera pretos, jovens, usuários de droga, que os converte em membros de facções, porque são treinados dentro dos presídios, que lhes serve comida estragada, que lhes atribui uma condição dentro dos presídios, muitas vezes desumana, a palavra é essa, que viola seus direitos humanos, e que às vezes transforma um pequeno ofensor, ao sair, num grande criminoso. Aliás, não precisa nem sair. Lá dentro ele começa a matar, lá dentro ele começa a traficar, lá dentro ele começa a planejar assaltos e ele passa a ser uma fera, uma besta fera, cuja única finalidade é agredir e destruir a sociedade civil. E tem um sistema de seguridade, né, social, o senhor sabe disso, que eles se oferecem fora da cadeia. O que o senhor disse de ocupar, de fazer um governo, se fosse governador do Rio de Janeiro, de fazer um governo a partir da Rocinha, o que o senhor está dizendo é o seguinte, o Estado precisa ocupar os espaços onde estão os criminosos. Eu sou governador de Goiás, não tem um palmo de terra em Goiás que eu
e a segurança não transite. Mas quando a direita, ou parte da direita, faz esse discurso sobre os direitos humanos que colide com uma política minimamente aceitável, uma política carcerária minimamente aceitável, o que essa porção da direita faz é sair dos presídios e entregar os presídios para as facções criminosas. E, portanto, transformar os presídios em campos de treinamento de facções criminosas. O senhor não acha isso? Que viraram, né? Olha, você colocou num tema extremamente importante. Você sabe que eu sou médico, que todo médico gosta de diagnóstico. Né? Médico que não sabe diagnosticar é médico incompetente. Então dá analgésico, dá anti-inflamatório, dá antibiótico, dá tudo para ver o que acerta. Tudo. Não, o negócio meu é fazer diagnóstico, tá certo? Então, você tinha um nível de criminalidade nesse patamar. Como é que era como eram os presídios em Goiás? Quando eu assumi o governo, a Carmen Lúcia foi a Goiás como presidente do Supremo, não teve como sair da sala do presidente do Tribunal de Justiça no estado de Goiás. Não teve como sair da sala. Não tinha segurança para transitar em Goiás, muito menos para chegar no presídio. Eu lembro dessa história. Veja bem, isso estampado por toda a rede. Aí, o Jornal Nacional, a Globo, a Record, a Bandeirante, todos fizeram, tá certo, um documentário sobre os presídios de Goiás. Impressionante, eu até vou lhe mandar depois. Fizeram por drone, filmagem de todo tipo. Então, assim, lá no presídio de Goiás, eles construíram um motel dentro do presídio e cobravam R$150, tá certo? Para usar como quarto de motel. E o chefe da facção usava a mulher do outro, porque o outro tinha uma dívida com ele. O cidadão lá, mas está filmado, todo mundo falando no telefone, cheirando cocaína, fazendo churrasco, tudo isso filmado, por mim. A ausência de Estado no E Brasil. mandando matar as pessoas lá fora. As pessoas que iam para a visita, mandando matar. Olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Recebeu o governo. Quebrado, falido, devendo salário, tá certo? Com toda a dificuldade. Resolvi, aos poucos, investir 111 milhões de reais em penitenciárias. Construí 2 penitenciárias novas, reformando penitenciárias. E aí vem o seu caso. Meu caso você citou hoje. Enquanto você não controlar as penitenciárias, você não tem segurança no seu estado. Isso. Então, as penitenciárias de Goiás hoje, elas não dão guarida para o cidadão poder se meter a fazer isso. Não, ele está lá para cumprir pena, ele vai cumprir pena. Agora, o que é que tem? Tem um lado que nós vamos ver, que é o lado de vocês. Primeiro, quantos estão presos sem ser julgados? Isso. Hã? Não, Quantos estão presos sem ser julgados? 400 mil. 400 mil. Mais de 50%. Hoje, quando você tem os faccionados com total liberdade, ele ameaça os outros e não deixa com que eles se integrem para poder ser ressocializados. Isso. Trabalhar, poder estar lá fazendo serviço de marcenaria, ou se não de confecção, ou se não na área do que ele desejar ali dentro, que tem todas as estruturas montadas para ele, porque o faccionado não admite trabalhar. Então, isso tudo é o que eu fiz. Não. Essa penitenciária aqui de segurança máxima, aqui está o Comando Vermelho. Essa aqui de segurança máxima, no outro lugar. Essa aqui está o PCC. Certo? E tem uma tal de Amigos de Estado. Essa aqui está no outro aqui. Como Amigos de Estado? Acho que Amigos do Amigo. Tem Amigos também, mas acho que é local. Meu Deus, tem de tudo. Então, quer dizer, isso é desse jeito. Então, de repente, quando eles estruturam aquele movimento lá na cidade, eu pego todo mundo, boto dentro do ônibus, mudo para outra, pego a outra, mudo para cá. Então, a partir daí, eu cheguei àquilo que se chama segurança plena em Goiás. Porque os cabeças não tiveram mais acesso a nada. Não tiveram mais como mandar dar ordem, nem determinar, e nem serem temidos dentro das penitenciárias. Então, ou o Estado assume o comando, mas o que o cidadão quer? Isso é muito comum. Eu sou governador por 4 anos, daqui a pouco eu vou ser governador por mais 4 anos, acabou. Aí o colega meu diz, mas Caiado, daí 4 anos, meu amigo, eu vou largar isso e vou fazer tantos inimigos na minha vida, deixa isso acontecer. Então, o que está faltando no país é exatamente uma política que mostre resultados.
É isso aqui. Não é violência, não é truculência, não é tortura, não é desrespeito. É cumprimento da ordem. Isso é muito sem importante, concessão. eu quero um corte para isso, tá? Quero um corte para isso. Não é violência, não é truculência, não é tortura, é política. Mas eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. As outras todas são fáceis, mas essa é difícil. Por que é que não se faz? Isso. Porque é o que ele estava dizendo, meu filho. Você sabe qual é a coisa mais difícil para se governar? Não que eu nunca fui governador, nem queria. Mas... Você analisa eles. A maioria dos governantes tem dono. Tem dono? Dono. Opa! Já tá cheio de cortes isso aqui, hein? Tá cheio de cortes. É verdade. Vão achar que nós estamos fazendo a campanha do Caiado para presidente. Tem Nós dono. estamos Aí, fazendo perguntas difíceis. Não sei o quê, afinal de contas eu te financiei, o que você está fazendo isso aí? Certo? Mas não é da democracia Quem tem que isso? indicar o comandante da Polícia Militar sou eu. Quem tem que indicar o secretário da Polícia Civil, o diretor da Polícia Civil sou eu. Eu que financei essa campanha. Eu vou te fazer um elogio, vou fazer outra pergunta difícil. Eu às vezes esqueço, eu chamo de que isso você, é porque a gente se importante. conhece. Sem dúvida, não. Veja só. Então tem gente que tem dono. E muito. Não é tem Eu jeito, não. realmente, deixa eu dizer, desse senhor aqui, eu tenho discordado muito dele, negócio de política agrária, nós vamos falar daqui a pouco. Né, que agora eu virei comunista. Eu nunca ouvi nenhuma acusação, não temos nenhuma acusação contra o Caiado de roubar, de enfiar a mão no dinheiro, tá? Até porque é rico também, se fosse roubar ia ser uma sem vergonha danada. Mas tem ricos que têm acusação. Mas tem rico que rouba. Não tem acusação, não tem coisa nenhuma. Não tem mesmo. Graças a Deus. Ninguém nunca lhe disse, nomeia esse, escolhe aquele, você mandou as favas e pronto? Sabe o que é? Já estão tão acostumados comigo, tá certo? Que as pessoas já sabem que não tem espaço para vir com esse tipo de conversa comigo. Eu não dou ousadia para a pessoa Ou chegar você faz o quê? e falar. Ou o senhor faz o quê? Na mesma hora eu esculhambo, tá certo? Isso dependendo do fato que for, eu mandar o Gemário dentro do gabinete. Não precisei ainda, mas se precisar eu faço.